Olá! O vídeo de hoje é sobre essa sigla bem famosa no universo das plantas. Se você já foi a algum garden ou a uma casa agrícola procurando um adubo para suas plantas, com certeza já ouviu falar sobre o NPK. Quer saber tudo sobre ele? Então acompanhe o vídeo. E se gostar, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Você sabia que existem 17 elementos essenciais às plantas? Desses 17, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio são conseguidos pela planta através do gás carbônico e água. Os demais são divididos em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes, em ordem de exigência pela planta. No grupo dos macronutrientes, ou seja, os nutrientes que a planta precisa em maior quantidade, estão o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Portanto, o NPK é a junção dos nutrientes que a planta mais precisa, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E essas letras se referem aos símbolos desses nutrientes na tabela periódica. O nitrogênio está relacionado ao crescimento foliar, o que faz aumentar a superfície fotossintética da planta. Ou seja, quanto mais e maiores forem as folhas de uma planta, mais ela vai fazer fotossíntese. A planta que faz pouca fotossíntese se desenvolve menos e tem menor habilidade de executar funções essenciais. O nitrogênio também está presente na molécula da clorofila, e está relacionado ao tom verde das plantas. Por isso, plantas com baixo teor de nitrogênio apresentam clorose, ou seja, folhas pálidas ou amareladas. Como o nitrogênio é um nutriente móvel na planta, em situação de deficiência ele sai das folhas mais velhas e vai para as folhas mais novas. Portanto, essa clorose vai aparecer primeiro nas folhas mais velhas. O fósforo está presente em diversas funções metabólicas das plantas, como a fotossíntese, a respiração, o armazenamento de energia e o crescimento celular. Ele também é responsável pela rápida formação e crescimento de raízes. Plantas com baixo teor de fósforo vão ter problemas estruturais e serão pouco desenvolvidas. Além disso, ele está relacionado à floração das plantas e à melhora da qualidade de frutos e formação de sementes. Por isso, a deficiência de fósforo acarreta em baixa produção de flores e frutos pela planta. Assim como o nitrogênio, ele também se movimenta pela planta, deixando as folhas mais velhas e indo para as folhas mais novas. Por isso, os primeiros sintomas surgem nas partes mais baixas das plantas. Os sintomas mais comuns de falta de fósforo são folhas torcidas e tons púrpuras nas folhas, caules e pecíolos, que são os cabinhos das folhas e frutos. O potássio participa da ativação do sistema enzimático da planta. Também está relacionado à estrutura das plantas. Por isso, um sintoma de deficiência de potássio é o acamamento, que é quando as plantas tombam. Ele também atua no controle de entrada e saída de água pela planta. Sendo assim, uma planta deficiente em potássio vai ter problemas para controlar a perda de água. O potássio também impacta a produtividade das plantas e é ele quem dá cor e sabor adocicado aos frutos. Ele também auxilia na resistência da planta às doenças. Por isso, plantas bem adubadas têm mais resistência a doenças do que aquelas que não são adubadas frequentemente. Os sintomas mais comuns de deficiência de potássio são folhas amareladas, que rasgam com facilidade, e também podem apresentar necrose nas bordas das folhas. Então, aonde encontramos esses nutrientes? Podemos encontrá-los em fertilizantes formulados, como é o caso do 10-10-10, que eu acredito que seja um adubo super conhecido. O número 10 significa uma porcentagem, então o 10-10-10 vai ter 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. E também encontramos esses nutrientes em fertilizantes orgânicos, como a torta de mamona,
o esterco, que deve ser sempre curtido, humus de minhoca, bocache e por aí vai. A seguir, vou dar exemplos de produtos comerciais com esses nutrientes. Estou mostrando o que eu uso aqui na minha casa. Esse vídeo não é patrocinado. Um exemplo de adubo formulado fonte de nitrogênio que eu tenho aqui em casa é o Forte Orquídeas Crescimento, que tem 30% de nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio está ligado ao crescimento das plantas. Como fertilizante orgânico, eu tenho a torta de mamona, que tem 5% de nitrogênio, e o bocache, que é um composto de várias fontes orgânicas. Deixe aqui nos comentários se você quer um vídeo somente de fertilizantes orgânicos. Como fonte de fósforo, eu tenho esse formulado, que é o Forte Orquídeas Floração, que tem 45% de fósforo. Lembra que o fósforo está relacionado à quantidade de flores nas plantas? Tenho também o Forte Plantio, que tem 12% de fósforo, e o 414-8, que também é um formulado muito famoso e também é um adubo de plantio, visto que o fósforo também está ligado à produção de raízes. E como fonte orgânica de fósforo, eu tenho a farinha de ossos, que também tem cálcio na sua composição. Rico em potássio, o Forte Frutas é um formulado com bastante nutriente. Além do NPK, também tem micronutrientes. Lembra que o potássio está relacionado com a cor e sabor dos frutos? E tenho aqui o 25-20, que também é muito conhecido entre os adubos de cobertura. E existem aqueles adubos que são balanceados, por exemplo, esse 20-20-20 ou o 10-10-10. Esses são utilizados como adubos de manutenção, para as plantas que já são adultas, mas que estão em períodos vegetativos, ou seja, fora de floração. Você já conhecia todos esses nutrientes? Ficou com alguma dúvida sobre qual adubo utilizar nas suas plantas? Então deixe aqui para mim nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até o próximo!